Shalom, eu sou a Bispa Renata da Igreja Ministério Casa de Oração e eu quero compartilhar uma palavra com você e quero agradecer esse final de semana a todo mundo. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? E, eu falei, até briguei com o pessoal, eu tô escrevendo mais do que fazendo vídeos, né? Mas aqui vai um pensamento, algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você e essa palavra está em Gênesis capítulo 21, que diz assim... A partir do versículo 14, diz assim: Então Abraão levantou-se de manhã cedo e tomou pão e um cântaro cheio de água. Deu-as a Agar, pondo-as sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia, não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhes, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E depois abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cântaro de água e deu-lhe a beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto, e ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Glória a Deus, essa palavra assim queimou muito no meu coração e como Deus assim falou muito comigo. Primeiro que eu aprendo com Agar. Agar não era muito boa de deserto, né? Porque lá no Gênesis capítulo 16, ela foge de Sara, a sua senhora, né? Sara estava assim humilhando, hostilizando-a e chegou um momento que ela não aguentou e ela preferiu fugir. E ela fugiu para o deserto e chegou naquele momento ali... o anjo aparece e a repreende, diz, volta, você vai ter um filho, o nome do seu filho vai ser Ismael, e começa a falar para ela toda aquela palavra profética, mas a ordem de Deus era para que Agar voltasse. Então, Agar, ela conhecia o deserto, né? Talvez não tinha tanta intimidade, mas ela tinha um certo conhecimento de deserto. E aí agora, Abraão despede ela com o menino, coloca um cântaro de água, coloca alguns pães, coloca o menino nos braços, né? E diz assim, agora vai, nos braços não, porque segundo assim, minha pesquisa, Ismael tinha mais ou menos 12 anos de idade. E aí diz o quê? Que ela saiu errante para Berseba no deserto, errante. Então ela já saiu errada, ela já saiu em desespero, ela já saiu assim descontrolada, com demência mesmo, sabe? E não sabia o que fazer. E ela sai para o deserto, um lugar que eu penso que a gente tem que ter estratégia, tem que ter um certo conhecimento, tem que ter, na verdade, um alvo para onde eu vou. Na nossa vida é assim, tem que haver um planejamento. Às vezes tem acontecido tudo errado na sua vida porque tu tem feito aleatoriamente, tem agido assim de uma forma até infantil. E foi dessa forma que ela saiu errante. Isso me chamou muita atenção. A gente precisa tomar decisões, onde nós queremos chegar, quais são os preços que nós vamos pagar, né? Na faculdade, quando chega esse período de prova, meu Deus do céu, quando é aquela prova muito difícil, que toda a sala começa a sair para o corredor, todo mundo angustiado e começa a se perguntar, e aquela pergunta, e aquela... Nesse momento eu falo, lembro da minha mãe, onde que eu amarrei minha égua, né? Eu tô passando isso aqui tudo de novo, mas eu decidi. Eu sabia que não ia ser fácil, 5 anos dentro de uma faculdade, mas eu decidi, né? Então nós precisamos tomar decisões na nossa vida e saber que existe um preço a ser pago, né? E aí depois o que acontece? Ela anda errante, então não houve um controle de onde andaria, por onde andaria, quanto tempo ficaria sem água, os pães, não houve nada. E quando acabou tudo, ela se desespera, coloca o menino debaixo de um arbusto, que não é uma árvore, é um arbusto, né? Mas o arbusto tem até mais sombra, eu penso, do que muitas árvores.
E o menino fica ali descansando, e ela pega a distância, mais ou menos uns 800, assim, né, metros de distância, e ela diz o quê? Que ela botou o menino ali e foi chorar. E eu fico pensando, que mãe que faz isso? Porque mãe, né, é uma leoa, fica, ai, é meu filho, só sabe, só compreende como eu estou agindo, quem é mãe, né, assim que as mães dizem, né, não, eu faço tudo pelo meu filho. Não foi o caso de Agar. Agar não, ela saiu errante, ela saiu já emocionalmente descontrolada, perdida, não tinha uma estratégia, não tinha uma responsabilidade como mãe, como ser humano, né? Ela não pensou em nada, viveu assim, esses momentos assim, só de choro, de angústia, de murmuração, de porquês, e se perdeu, e se viu sem água, sem comida, sem nada no deserto. E agora ela coloca o seu filho a certa distância e diz assim, eu não quero ver o menino morrer, e eu vou passar aqui, vou chorar a morte do meu filho. Queridos, não é o momento na batalha, não é o momento de você simplesmente sentar e dizer assim, vou descansar, eu vou pensar o que eu devo agir. Não, se você está no meio da guerra, você simplesmente tem que levantar e guerrear como uma guerreira. E aí ela foi chorar, talvez ela foi perguntar para Deus, será que eu mereço? Eu sou uma escrava, sempre nasci sofrida, olha a minha história, agora com esse menino, agora tive esse menino por causa de Abraão, porque eu era escrava, porque nem mãe eu queria ser. Olha a situação, e chorando pela sua autocosmiseração. E nós não podemos parar no meio do caminho, queridas, para ficar olhando para o passado, para as dificuldades. Sabe, as dificuldades nós precisamos entender assim, o que eu estou aprendendo com isso? Eu estou ficando mais forte, eu estou ficando uma mulher de oração, uma mulher que se consagra, uma mulher que é de Deus mesmo. Essa situação agora acabou tudo, eu só tenho Deus é dependência de Deus. E Deus traz à existência o que não existe para minha vida e para sua vida. Só que o menino me chama atenção porque o menino fez tudo diferente. O menino, eu imagino ele no meio da sede, no meio do cansaço físico, cansaço mental, porque às vezes a gente acha que a criança não percebe, a criança percebe tudo que os pais estão passando. E eu imagino ele emocionalmente abalado, mas ele lembra-se das orações do pai. Ele lembra-se que o pai sempre dizia de um Deus que é o Todo-Poderoso. E em vez de ele ficar chorando, em vez de agora ele ficar orando, olha que a minha vida que eu tenho. Minha mãe foge, faz com que eu morra sozinha, não faz nada por mim. O meu pai preferiu seu outro filho e me dispensou com ela nesse deserto. Definitivamente eu tenho que morrer porque eu não sou amada, não fui almejada. Ele poderia falar tanta coisa, mas ele preferiu orar como o pai orava. Ele preferiu falar com o Deus do pai dele, porque talvez o pai dele o decepcionou, mas o Deus do pai dele não o decepcionaria. Talvez Ismael viu as provisões, viu como o Senhor, Deus falava com o seu pai, e ele olhou para aquilo, ele refletiu naquilo, e agora ele faz uma coisa que a gente diz assim, né, que a criança reproduz o que o adulto, né, a ação do adulto, e ele agora reproduz a ação do pai, uma coisa tão positiva. Uma coisa que me chama atenção também é a história de Asa, porque no livro de Asa começa assim, e Asa reinou tantos anos, ele tinha acho que entre 20 e 25 anos, eu não me lembro muito assim da idade correta dele, mas essa é a faixa etária mais ou menos, e aí diz o quê? E ele preferiu seguir o seu pai, Davi, né, e fez tudo que era segundo o coração de Deus. Eu falei, não, mas o pai de Asa não é Davi, o pai de Asa é Abias, era um idólatra, era um homem que trouxe a prostituição, né, que na verdade foi fundamentado em bruxarias. Ele olhou, ele copiava tudo que as outras nações faziam, mas sabe que eu aprendo com isso? Asa, ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão, ele falou, não quero ser como meu pai, mas eu quero ser como meu bisavô, eu quero ser como Davi, eu quero ser um rei segundo o coração de Deus. E Asa definitivamente, numa época de tanta guerra, que era tiro pra cá, flecha pra lá, eram tantas coisas horrendas que aconteciam naquela época, a Bíblia diz que o Senhor deu 10 anos de paz para o reinado de Asa, e Asa fortificou o seu palácio. Ele não ficou assim, agora eu vou ficar na rede e tomar coco, né, que não é o caso do deserto, mas amém. Ele não descansou, ele foi edificar. Nós somos chamados para edificar. E de repente, enquanto Agar estava chorando, lá murmurando, fazendo as suas lamúrias diante de Deus,
o céu se rasga, imagina um barulhão, né? Porque a Bíblia diz que a voz de Deus é como trovão, né? Então, assim, foi o anjo, então não era tanto trovãozão, né? Mas era um trovão. E eu imagino o céu se rasgando e o anjo dizendo para Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Sabe? Nem você que a mãe tá perto, mas Deus está perto. Olha que segredo espiritual. Às vezes a gente quer passar a vida dizendo, ai, mas eu não fui amada, ai, porque os meus pais fizeram isso. Mas o anjo diz assim, Deus ouviu a voz do menino, onde ele está, porque Deus estava ali também com ele. Querida, Deus não te abandona. Talvez você olhe para essa situação e comece a dizer, ai, eu tô sozinha. Para de ser menina, em nome de Jesus. E começa a edificar, se levanta, vai orar, vai se consagrar, vai clamar o Senhor, vai ficar perto do Senhor. Esse é o segredo. Quando Deus estava no meio do seu povo, o povo ganhava a peleja. E aí o anjo abre os olhos de Agar, porque estavam fechados quando nós somos dados, na verdade, a incredulidade, sabe? Deserto não é lugar para dúvida, em nome de Jesus. Mas será? Não, em nome de Jesus, a Bíblia diz, começa a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre essa situação que você está passando. E aí, o que acontece? Abre-lhe os olhos, e agora o que o Senhor coloca ali um manancial de águas à disposição da oração do menino. O Senhor vem em socorro ao encontro do menino, sabe? O Senhor gosta, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer nos frouxos no dia da batalha. Então para de ficar chorando, fazendo beicinho. Deus, você lembra do meu nascimento? Ai, Senhor, você lembra disso? Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se levanta, seja uma mulher corajosa, seja uma mulher de Deus, comece, na verdade, a declarar, dizer, eu tenho autoridade sobre a minha casa, eu sou uma mãe, eu tenho autoridade como esposa, eu intercedo agora pelo meu marido, nós vamos sair dessa situação, sabe? Em nome de Jesus. E aí, outra coisa que Deus me chama a atenção, porque o pai colocou um cântio, assim, um cântio de água nas mãos dela. Querida, sei lá, um jato de água, uma garrafa de água, mas Deus, Ele tem muito mais para minha vida e para sua vida. Deus deu um manancial para aquele menino. E esse menino toma água, segundo a Bíblia diz, e esse menino, ele fica sendo um morador do deserto, um morador. Deus tinha uma promessa sobre a sua herança, né, sobre a herança também de Agar, e aí eu acho tremendo. Outra coisa que eu aprendo com esse garoto, na verdade, é porque ele não olha a situação e fica assim, nossa, meu pai amou mais o filho dele com a Sara, porque eu sou filho de escravo, porque eu não sou um filho desejado. Como que pode o próprio pai dispensar o seu filho no deserto? Ai, meu Deus, não, ele também não fez isso, ele foi morar no deserto, ele foi aprender os segredos do deserto, ele foi dominar o deserto, e quando ele virou homem, a mãe rapidamente pegou uma egípcia, que Agar era egípcia, e ela fez a descendência dela, e esse menino, ele cresceu, e a descendência dele é de reis e príncipes, e esse menino, nada mais, nada menos, a descendência dele é hoje que está, né, com, na verdade, todo o petróleo praticamente na mão dele. São os árabes, um povo forte, um povo estratégico, queridos. Enquanto a gente aqui está brincando de ser cristão, eles estão crescendo, eles estão se multiplicando, eles têm estratégia, eles não saem pelo deserto errante. Sabe por quê? Porque eles têm conhecimento de onde eles estão, eles têm conhecimento para onde eles querem ir, e é esse segredo que o Senhor quer colocar no meu coração e no seu coração. Para de ficar chorando, para de ficar se lamentando. Quem disse que não tem tempo para você voltar e fazer as coisas, né? Quem disse que você não pode arrumar a sua casa? Compra uma lata de tinta, um saco de cal, e Deus vai te dar estratégia. Quem disse que tu não pode voltar a estudar? Quem disse que tem idade para estudar? Não tem idade. Hoje, na verdade, as pessoas de 50 anos, de 60 anos estão dentro das faculdades se formando. Para de ficar ouvindo, ai, mas você não tem, você não vai ter não sei o que lá. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não existe nada, não existe tempo, não existe nada que possa te segurar, porque tu estás na mão do Altíssimo. Sabe o que está faltando? É você tomar uma decisão na sua vida. Você é de Deus ou você não é, pelo amor de Deus? Porque essa coisa de entrar na igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço, falar que deu dízimo e Deus vai te dar o dobro, para com isso, para de ser religioso.
Seja um vencedor, seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, alguém que verdadeiramente diz assim, eu entrei na presença do Senhor, sabe? Hoje o Senhor me acordou para falar comigo, oh, glória a Deus. Esses dias eu estava... Para terminar, eu estava pensando exatamente sobre isso, nas coisas do Espírito Santo. E você sabe que todo mundo que foi para as mãos do Espírito Santo, que pediu Espírito Santo, se revela a mim. As primeiras coisas que o Espírito Santo fez foi com que elas dessem, liberassem algumas coisas. E aí às vezes a gente diz assim, ai, Espírito Santo, por favor, vai falar comigo. Aí o Espírito Santo começa a dizer para você, olha, minha filha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E simplesmente nós negligenciamos, porque nós só queremos ouvir, nós só queremos dizer para as pessoas, ei, Senhor, fala comigo, olha, eu tenho um dom profético sobre a minha vida, mas é muito mais além, isso é religioso, Deus vai derramar dons para a sua vida para que Ele possa te usar, para que você seja um canal na vida do próximo. Shalom, que essa palavra fique no teu coração e te edifique, em nome de Jesus.